Paz, irmãos. Nós temos falado, alguns domingos a respeito dos princípios da edificação na casa de Deus e, com a ajuda do Senhor, pretendo concluir hoje, o Senhor assim nos permitir. E gostaria que tivéssemos mais um tempo de oração, para que o Senhor realmente, nessa manhã, Ele ministre aos nossos corações, Ele mesmo abra a sua palavra para nós. Amém? Querido Pai Celestial, mais uma vez queremos depender de Ti, Senhor. Reconhecendo que, de fato, é o Senhor que edifica a Tua casa. O Senhor nos chama para sermos Seus cooperadores, mas é o Senhor mesmo o edificador. Pedimos que nessa manhã o Senhor de fato nos ajude, Senhor. Nos substitua quem fala, quem ouve. Todos nós carecemos de Ti. Nos ajuda também, Senhor, a resistir a todos aqueles que resistem ao Senhor. Todos aqueles que resistem à Sua vontade, aquilo que o Senhor deseja fazer nessa manhã. Nós oramos para que o Senhor passe à nossa frente. Guarda a nossa mente, os nossos corações, e nos dá um ambiente, Senhor, propício à Tua palavra, para que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, destrua as fortalezas que há dentro de nós. E a Tua voz, Senhor, que a Tua voz é tão doce, ela pode nos levar ao arrependimento, ela pode nos conduzir à Tua presença. Oramos para que o Senhor seja misericordioso conosco nessa manhã e nos ajude pelo Teu Santo Espírito, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos tomado, irmãos, como nosso versículo base, Jeremias capítulo 29, verso 10, onde o Senhor ele tinha prometido por boca de Jeremias que após os 70 anos de cativeiro, ele voltaria, ele visitaria o seu povo, levando-os de volta para o lugar que ele um dia havia estabelecido, para pôr o seu nome, e lá onde deveria ser oferecido os sacrifícios, as ofertas, o lugar de habitação de Deus, que era Jerusalém. E no retorno, foram 3 retornos. O primeiro foi com Zorobabel e Sealtiel, e eles restauraram o altar, e os fundamentos da casa de Deus foram restaurados, e nós vimos alguns princípios, do altar de Deus. Nós vimos alguns princípios com respeito aos fundamentos da casa de Deus. Eles fizeram a festa dos tabernáculos e houve reverência, temor, e eles fizeram tudo de acordo como estava escrito na lei de Moisés. E o Senhor foi conduzindo aqueles irmãos ali, naquele retorno, e o inimigo se levantou, trazendo inquietações, trazendo acusações. A obra de Deus foi parada por um período, e vimos que por mais de 15 anos a obra de Deus foi paralisada, e o Senhor levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias, e a palavra diz que em virtude daquilo que eles profetizavam, eles iam retomando a obra da edificação. Isso nós podemos afirmar com isso, nós podemos afirmar que o motivo da paralisação da obra não foi especificamente por causa das invertidas do inimigo, dos adversários, mas porque eles mesmos permitiram que o desânimo entrasse nos seus corações e cada um retornou às suas próprias casas. E depois que eles ouviram a palavra dos profetas,
eles se arrependeram e retomaram a obra. Porque naquele período havia um decreto para que a obra fosse interrompida. Mas quando eles retomaram a obra, não houve nenhum decreto pedindo que houvesse o retorno. Então eles pararam não pelo motivo de alguma ordem vinda da Babilônia. Eles pararam por conta daquilo que Ageu havia profetizado, falado contra eles. Que eles estavam vivendo em suas casas apaneladas e a casa do Senhor estava em ruína. Então a palavra veio a eles por boca dos profetas e eles então se arrependeram e retomaram a obra depois de muitos anos. E nós temos então o segundo retorno, que nós também já falamos, que foi por meio de Esdras. Mesmo em Babilônia, ele era um escriba versado na lei de Deus, e Esdras tinha disposto o seu coração para buscar o Senhor, cumprir a palavra do Senhor e ensinar ao povo de Israel. Esdras então, ele sobe com um grupo de outros irmãos que estavam lá em Babilônia, com essa carga no seu coração de trazer a restauração pela palavra de Deus, que foi um dos princípios que também nós vimos, que na edificação da casa de Deus, na edificação da igreja, a palavra de Deus ela precisa ter o seu lugar. A palavra de Deus ela precisa ser vista, ela precisa ser honrada. E num período em que Esdras subiu, depois de muitos anos, ele encontrou também um quadro muito triste, porque muitos haviam subido com suas mulheres eles tinham casado em Babilônia, eles tinham contraído famílias, e agora eles estão lá, a nação de Israel está meio que misturada com outros povos. Esdras então ele ora ao Senhor, ele se arrepende diante do Senhor, reconhecendo, né, a condição que o povo estava. E contemporâneo, irmãos, a Esdras, a terceira leva de irmãos que sobem para Jerusalém é através ou por meio de Neemias. Neemias, então, ele sobe ainda no mesmo período em que Esdras está já em Jerusalém. E por que Neemias subiu também para Jerusalém? Porque ele ficou sabendo por meio de Anani, um de seus irmãos, que o povo estava passando por grande miséria e desprezo. E o Senhor então coloca a carga no coração de Neemias para que ele subisse a Jerusalém. E o Senhor, quando conduz Neemias a Jerusalém, ele vai edificar os muros de Jerusalém, porque o altar já estava no seu devido lugar, os fundamentos já estavam restaurados, mas a cidade ainda estava sem os muros, ainda estava desprotegida, no sentido físico falando. E aqui eu gostaria de falar também com os irmãos alguns princípios que nós podemos extrair da construção dos muros. E depois, então, eu leio com os irmãos o capítulo 8 de Neemias, que é quando Neemias ele vai ler a Torá diante do povo. E eu quero ler com os irmãos Neemias, capítulo 2. Antes, Neemias capítulo 1, versículo 2, o que eu citei, diz assim: Veio Anani, um dos seus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Os irmãos, guardem essa palavra também, porta.
suas portas estão queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo 2, versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me impusera no coração, para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Verso 17. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Aqui então está a carga de Neemias. Ele retorna a Jerusalém, e é esse quadro que nós lemos aqui que ele encontrou. E Deus pôs no coração de Neemias a reedificação dos muros. E no capítulo 3, irmãos, que começa esse trabalho de reedificação dos muros, e como eu disse aos irmãos, tem muitos princípios importantes que nós temos que observar nessa construção dos muros, que eles servem para os nossos dias e são tão vitais, principalmente no período em que nós estamos vivendo, porque o tempo passa, irmãos, e nós podemos cair no conceito de que o Senhor, Ele é o edificador da sua casa. E nós podemos cair no entendimento de que o Senhor é aquele que edifica a sua casa, mas isso é algo que vai acontecer independente de nós. E não é bem assim. Eu não sei te explicar o porquê, mas Deus quis contar conosco. No seu trabalho de edificação, Ele quis contar com o homem. Não porque Deus não possa edificar. Ele pode, Ele é capaz, e de fato, Ele está edificando a sua igreja. Mas no tempo, exatamente na era em que nós estamos vivendo, Ele deseja contar com você. Ele deseja contar comigo nessa obra de edificação. E no capítulo 3 de Neemias, a partir do versículo 2, irmãos, diz assim, vou ler a partir do verso 1. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram as portas das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhes as portas e continuaram a construção até as torres dos 100 e as torres de Ananel. Verso 2. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacu, filho de Uri. Verso 4. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cous. Junto deste reparou Mesulão, filho de Beraquis, filho de Mesazabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Benaia. Verso 5. Ao lado destes repararam aos tecoitas, aos seus nobres. Verso 8. Ao seu lado reparou Ziel, filho de Araías, um dos ourives. Junto a ele, Ananias, um dos perfumistas. E restauraram Jerusalém
até ao muro largo. Nesses versículos que nós lemos, a construção do muro, ela não começou de forma individual. Junto a ele, junto a ele, junto a ele e junto a ele. A edificação da casa de Deus, irmãos, ela sempre será de forma coletiva. O Senhor, na edificação da sua casa, Ele nos chama para cooperarmos juntos. O Senhor, na edificação da sua casa, Ele nos chama para servirmos juntos. Sempre, irmãos, que nós estivermos servindo ao Senhor e houver rusgas que porventura nos separem, sempre que estivermos servindo ao Senhor e houver situações, intrigas entre nós, que atrapalhe a obra da edificação, certamente nós estaremos dando lugar ao diabo. E como nós fazemos isso, irmãos? Repetidas vezes, porque nós não nos atentamos, nós não observamos que na obra da edificação da casa de Deus, você foi chamado pelo Senhor para cooperar exatamente com esse irmão que está do seu lado. Na obra da edificação da casa de Deus, você não foi chamado para cooperar com suas preferências. Você foi chamado para cooperar, talvez com aquele irmão que pode ser desprezível aos seus olhos. Na obra da edificação da casa de Deus, nós temos que fazer isso juntos uns com os outros. E nós vamos ler alguns versículos, irmãos, que isso parece ser tão claro, mas tão claro para nós, que precisamos realmente que o Senhor abra nossos olhos espirituais, para que nós consigamos ver além das letras. Efésios capítulo 2, verso 19, diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado, todo edifício bem ajustado, o que acontece? Ele cresce para santuário dedicado ao Senhor. Todo edifício bem ajustado. Aí mesmo em Efésios, agora o capítulo 4, verso 11. E ele mesmo, nosso Senhor Jesus, no versículo anterior diz que é aquele que subiu as regiões mais altas e depois foi às regiões mais inferiores e concedeu dons aos homens. E aí diz que esse Senhor, Ele mesmo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais
para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Você já meditou nessas palavras do apóstolo Paulo? O Senhor concedeu apóstolos, profetas, pastores e mestres, e esses irmãos, eles estão aí, são homens dons que o Senhor deu à igreja. Mas o papel desses irmãos, leia aí mesmo você o que é que Paulo diz. O papel desses irmãos, eles visam aperfeiçoar os santos. Você leu aí no versículo 12? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Esse é o papel desses irmãos que o Senhor concedeu como homens dons à igreja. Ok? Quando nós continuamos o texto, o apóstolo Paulo vai dizer que o crescimento e o aumento do corpo, ele vai ocorrer por causa da justa cooperação das juntas e ligamentos. Você ouviu isso, irmão? O aumento, o crescimento, ele não acontece nessa ponta que nós lemos. O Senhor concedeu homens dons à igreja, e eles estão aí cumprindo o seu papel, eles estão aí servindo ao Senhor, mas é indispensável que o funcionamento das juntas e ligamentos esteja ocorrendo de forma bem e de forma saudável, para que haja o seu próprio aumento. Meus irmãos, esse é um dos princípios da edificação da casa de Deus. Por meio das juntas e ligamentos, pelo auxílio das juntas e ligamentos. Muitas vezes, aquele irmão que está do seu lado, ele pode ser o instrumento do Senhor para o seu aumento. Aquele irmão que está do seu lado, ele pode ser o instrumento do Senhor para que haja o crescimento da edificação da casa de Deus. E se nós, irmãos, não conseguimos compreender isso pelo Espírito do Senhor, nós vamos ter um crescimento atrofiado. Nós vamos ter um crescimento com muitas dificuldades. Que o Senhor abra nossos olhos para que nós possamos entender que cada irmão no corpo de Cristo, ele é extremamente importante. Paulo em Coríntios, ele diz que um olho, não sei se é exatamente o olho que ele diz, né? Mas ele diz que o olho não pode dizer não sou do corpo. É o olho? Não sei se qual é o membro. Ele diz, não pode dizer que eu não sou mão. E por isso vai deixar de ser do corpo. Paulo está dizendo, irmãos, que cada membro, embora eles tenham funções específicas, cada membro no corpo de Cristo, embora cada um tenha a sua funcionalidade, ele diz que todos dependem uns dos outros. Não existe, irmãos, absolutamente não. Não existe irmãos que são mais importantes na edificação da casa de Deus e irmãos que são menos importantes na edificação da casa de Deus. Se você tem esse conceito, que eles se desfaça no nome do Senhor Jesus. Todos são importantes na edificação da casa de Deus.
Não pense você que aqueles irmãos que ministram a palavra, aqueles irmãos que estão no presbitério, são aqueles irmãos que o Senhor está contando para a edificação da casa de Deus. E você é um irmãozinho que não tem muito serviço, talvez que seja visto pelos outros, e você é menos importante na edificação da casa de Deus. Definitivamente não, irmãos. O crescimento do corpo de Cristo na obra da edificação é por meio das juntas e ligamentos. Cada irmão é importante na obra da edificação. E nós, quando entendemos isso, nós vamos nos preocupar com a vida uns dos outros. Se nós, irmãos, por favor, me escute com atenção. Se você entende claramente que cada irmão ele é importante na obra da edificação, e se você tem entendido que você tem estado aqui para cooperar com o Senhor na obra da edificação, você vai se preocupar com a vida do seu irmão. Se você entende isso, você vai se preocupar com aquele irmão que tem faltado às reuniões, você vai se preocupar com aquele irmão que tem estado fraco, desanimado. E por que você vai se preocupar? Porque você entende que ele é um irmão importante na obra da edificação da casa de Deus. E que o Senhor, irmãos, ele de fato abra nossos olhos. O Senhor abra nossos olhos para que nós possamos compreender que nós estamos na obra da edificação do Senhor. E precisamos contar com cada um dos irmãos e irmãs. Às vezes alguns irmãos, eles pararam na sua caminhada. Talvez não por não entenderem isso, mas muitos irmãos pararam na sua caminhada por algumas situações que eles enfrentaram, ou porque permitiram que coisas do mundo entrassem nos seus corações. E muitos irmãos às vezes têm estado parados, eles não conseguem mais servir ao Senhor como antes. Mas meus irmãos, não sei se você é um desses irmãos e está aqui nessa manhã. Eu gostaria de falar para você que Deus conta com você na obra da edificação. Na obra da edificação da casa de Deus, cada irmão, cada irmã é extremamente importante. E é pelo auxílio de toda a junta que há um crescimento de si mesmo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Voltando aqui para Neemias capítulo 8, o capítulo 3, o versículo 13. 4:13 agora. Então, pus o povo por família, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava lança, escudos, arcos e couraça. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Aqui nós também podemos extrair outros
outro princípio. Na obra da edificação dos muros, as famílias também estavam juntos nessa obra da edificação. Nós não lemos aqui, mas aqui também houve uma investida do inimigo para querer parar essa obra de edificação. E Neemias, ele chama as famílias, e ele chama alguns outros, e ele fez o seguinte, ele falou, vamos, com uma das mãos, nós vamos continuar a obra, e com a outra mão, nós vamos segurar a espada. Irmãos, que princípios preciosos nós temos aqui. Na obra da edificação, nós sempre teremos que estar vigilantes. Na obra da edificação da casa de Deus, nós sempre teremos que estar com as nossas espadas prontas. Na obra da edificação da casa de Deus, nós precisamos estar com as nossas famílias, como ele disse aqui, com a casa, com os pais, com os filhos, todos precisam estar imbuídos na obra da edificação. Quando nós, irmãos, temos estado servindo ao Senhor, é uma responsabilidade que nós precisamos ter no nosso interior. Que na obra da edificação, por um lado nós temos a edificação, por outro lado nós estamos em um ambiente de guerra. Se por um lado o Senhor tem nos trazido a carga pela edificação da casa de Deus, por outro lado, nós não podemos esquecer que existem muitos inimigos que são contra a edificação da casa de Deus. Eles são contra a restauração das vidas. E nós precisamos estar guerreando. E como, irmãos, nós vamos guerrear pela vida dos nossos irmãos na obra da edificação? É uma maneira muito simples, mas também muito eficaz. Nós precisamos cultivar o hábito de curvar nossos joelhos e orar pelos nossos irmãos. Nós precisamos cultivar o hábito, irmãos, de curvar os nossos joelhos e orar uns pelos outros. Porque todos os dias, quantos irmãos não têm sido atacados? Todos os dias, eles têm sido atacados nas suas mentes, eles têm sido atacados para que eles se desviem do caminho do Senhor. E nós estamos em uma guerra, irmãos. E nessa guerra nós precisamos curvar nosso joelho e dizer, Senhor, guerreia por nós. Guarda a vida dos nossos irmãos. Por um lado, irmãos, nós estamos guerreando. Por outro lado, nós continuamos a obra da edificação. Nós não podemos fugir desses princípios, irmãos. Nós não podemos achar que Deus está edificando a sua casa e nós estamos aguardando isso. O Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou para cooperar na obra da edificação. E como é importante, irmãos, nós estarmos orando uns pelos outros. Como é importante nós estarmos visitando uns aos outros. São tantas questões básicas, irmãos, que são indispensáveis na edificação da casa de Deus, que muitas vezes nós temos negligenciado. Visitar um irmão, você está edificando na casa de Deus. Você sabia disso? Quando você se preocupa com aquele irmão que não tem reunido, você está cooperando com a edificação da casa de Deus. Quando você pega a carga e ora pela causa do seu irmão, você está cooperando na edificação da casa de Deus. Irmão, por favor, não permita que essas coisas, embora sejam simples, não permita que elas passem de nós. Infelizmente, à medida que o tempo vai passando, parece que nós vamos crescendo, entre aspas, a nível de conhecimento, nós vamos lendo coisas mais profundas, e parece que a gente vai elevando o nível, e vamos nos esquecendo das coisas mais simples, vamos nos esquecendo das coisas mais básicas, que estão no princípio da nossa caminhada cristã.
Que o Senhor nos ajude, irmãos. Não tem como, você já pensou um corpo que ele cresce de forma desproporcional? Esse braço meu começou a crescer mais que esse. Imagine que coisa. O Senhor nos colocou no corpo de Cristo para que possamos crescer juntos. O Senhor nos colocou no seu corpo para que possamos avançar juntos. Nós precisamos crescer juntos e avançarmos juntos, irmãos. Nós temos que pegar na mão um do outro e dizer: irmãos, estamos juntos na obra da edificação. E juntos nós vamos prosseguir até que o Senhor venha. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que Ele nos livre das muitas contendas que há entre nós. Que Ele nos livre de tantas questões que nós criamos, discussões intermináveis. Essas coisas não produzem edificação na casa de Deus. Mas a nossa cooperação, ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros, é um dos meios pelos quais o Senhor vai contar comigo e com você para a obra da edificação. E eles então terminam a construção dos muros juntos, junto com suas famílias, por meio de muita luta, eles constroem um muro. E agora no capítulo 8 de Neemias, esse capítulo 8, irmãos, ele é um capítulo maravilhoso. Também está cheio de princípios para a edificação da casa de Deus. E aqui no capítulo 8, nós então teremos Esdras e Neemias, e eles vão abrir a palavra para o povo. Capítulo 8, verso 1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos à lei, ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Uquias e Masaías, e à sua esquerda, Pedaias, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Verso 8. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam, todo o povo lhes disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si.
porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os sacerdotes das famílias de todo o povo, e os sacerdotes dos levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saia ao monte e trazei ramos de oliveira, ramos de zambuzeiros, ramos de multa, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um ao seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. No capítulo 8, irmãos, o versículo começa dizendo que, chegando o 7º mês, o primeiro dia do 7º mês. Cada palavra aqui, irmãos, o Espírito Santo colocou de forma muito singular, e ela é muito importante, porque era exatamente nesse dia que o Senhor ele estabeleceu uma festa, chamada Festa das Trombetas. Está em Números, capítulo 12, se eu não me engano. Números capítulo 10, desculpa. Número capítulo 10, a partir do verso 1 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, a ti ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando as tocares arrebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. Mas quando a segunda vez as tocares arrebate, então partirão aos arraiais que se acham acampados do lado sul. As arrebate as tocarão para as suas partidas. Mas se houver de ajuntar a congregação, toca-la-eis, porém não arrebate. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Então o Senhor havia estabelecido que as trombetas elas deveriam ser tocadas. E ao toque das trombetas, o som que ela desse, eles tinham que fazer os movimentos de acordo com aquilo que o Senhor havia ordenado lá em Números, capítulo 10, que nós lemos. E eles, irmãos, Neemias, capítulo 8, onde nós lemos, o povo que pediu para chamar Esdras para que lessem no livro da lei de Moisés. E eles fizeram isso no primeiro dia do 7º mês. E eles fizeram isso junto à porta das águas. Meus irmãos, quantos princípios nós temos aqui? Primeiro, nesse dia aqui, eles não ouviram a voz de trombetas. Mas a palavra de Deus foi como
essas trombetas que estavam sendo tocadas. E Paulo vai nos falar isso em Coríntios. Se a trombeta, ela der um som incerto, como o soldado, ele vai se preparar para a batalha. Quando Esdras abre o livro da lei, e ele começa a ler tudo que estava escrito, exatamente no primeiro dia do 7º mês, o que aconteceu aqui foi como que se a trombeta de Deus, ela estivesse emitindo som, e aquele som foi entrando no coração daqueles ouvintes. E aí eles falaram: nós precisamos restaurar a festa das cabanas. Está escrito na lei de Deus, e nós não temos feito isso, nós não temos cumprido a palavra do Senhor. E eles então restauram a festa das cabanas. Quando Esdras, ele pega, irmãos, o livro para ler, diz que o povo se inclinou, o povo ficou de pé e depois ele inclina o seu rosto em terra. O que é que isso nos fala? Isso nos fala de reverência. Diante da palavra de Deus, nós precisamos ter reverência. Um outro detalhe aqui, irmãos, se você não prestou atenção, é o povo que pede para chamar Esdras, para que ele pudesse abrir o livro e explicar-lhes as coisas que neles estavam escritas. E o que é que nós temos aqui? Nós temos um povo que está com fome da palavra de Deus. Nós temos um povo que durante muitos anos, eles não tinham se aproximado mais da Torá. E agora, eles têm essa necessidade. E Esdras, então, sabemos que houve uma necessidade de explicações aqui, porque o texto que ele lê está muito provavelmente não, estava no grego, não é isso? E eles tinham se misturado lá em Babilônia, e eles tinham terminado, aprendido a língua que era lá da Babilônia, e foi necessário que, por meio da leitura, fosse trazida a ele explicações daquilo que estava sendo lido. Então, irmãos, nós temos aqui irmãos que eles estão aptos para ensinar. Por outro lado, nós temos um povo que está reverente e atento para ouvir a voz do Senhor. Esse é o ambiente da edificação da casa de Deus. Nós também precisamos observar isso, irmãos, para que a palavra de Deus, ela tenha a sua eficácia, se é que podemos dizer assim, é absolutamente indispensável que aqueles que estão ouvindo a palavra, eles precisam estar atentos, eles precisam ser reverentes, eles precisam ter o desejo pela palavra do Senhor. E infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo em dias onde o interesse pelas Escrituras tem sido tão escasso, onde o interesse pela palavra de Deus tem sido tão pouco, irmãos, tão pouco. E eu preciso fazer uma nota aqui, irmãos. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez. Quando eu falo o interesse pela palavra de Deus tem sido pouco e escasso, eu não estou me referindo à palavra propriamente falada. Porque hoje, irmãos, existem muitos meios, em todos os lugares, você vai encontrar a palavra sendo falada. Se você abrir a internet, você vai encontrar qualquer assunto que você queira ouvir ou estudar. Se você simplesmente colocar lá o tema que você quiser, você vai encontrar muita gente falando sobre aquele determinado tema que você estiver escolhendo ali. Mas não é isso, irmãos, que eu estou falando. Eu estou me referindo à palavra de Deus de forma revelada. Eu estou me referindo à palavra de Deus trazida
de forma que vai produzir verdadeiro arrependimento. E isso, irmãos, nós temos tido muita escassez. Quando eles pararam, foi junto à porta das águas. O Senhor também deseja nos falar algo aqui. O que é que fala, irmãos? O que é que a porta quer dizer na Bíblia? Quando nós lemos Apocalipse, o Senhor diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Porta fala de revelação. Deus, Ele é o mais desejoso em se revelar para nós. Mas para que nós tenhamos a revelação de Deus, nós precisamos abrir as Escrituras. Nós precisamos dar ao Senhor o lugar que é devido a Ele na sua palavra. Nós precisamos, com reverência, com temor, nos aproximar das Escrituras. E então nós teremos revelação de Deus. Porta também, irmãos, fala de responsabilidade. Eu citei para os irmãos Lamentações capítulo 5, verso 2. Jeremias, na sua lamentação, ele diz que os anciãos, eles já não se assentam mais nas portas. E os jovens já não cantam mais. E esse versículo, ele traz uma responsabilidade muito grande para aqueles irmãos que são anciãos na casa de Deus. Não me refiro apenas, porque às vezes alguns irmãos têm o entendimento que os anciãos são os presbíteros, mas eu estou me referindo a todos aqueles irmãos que já têm caminhado uma boa jornada, que já têm caminhado aí ao longo dos seus 20, 30 anos. Meus irmãos, que responsabilidade você tem na casa de Deus? O texto diz que os anciãos, eles já não se assentam mais nas portas. E os jovens, eles já não cantam mais. Como é interessante, e nós não temos tempo aqui para fazer, e não é essa a minha carga, mas se você for estudar na palavra, você vai encontrar vários textos que vai estar ligado a uma geração que passou, e o que ela fez, e o que ela deixou de legado, e o que a outra geração pegou disso. Você vai encontrar várias passagens que traz essa ligação de uma geração que passou para uma outra que se começa. E eu quero citar apenas para os irmãos, e eu sei que você conhece, quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo, sabemos que ele está dizendo para Timóteo suas últimas palavras. Ele vai falar algumas coisas muito interessantes para Timóteo. Ele diz: tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, meu procedimento. Ele vai dizer para Timóteo também: Timóteo, guarda o bom depósito que te foi confiado. Paulo, irmãos, quando eu leio a carta a Timóteo, eu não sei você, mas eu consigo ver claramente Paulo, não sei se eu posso usar essa palavra, transferindo, mas Paulo, ele traz a Timóteo responsabilidades na casa de Deus. Paulo diz para Timóteo: olha, Timóteo, você faça assim, como eu fiz. Timóteo, assim como você aprendeu de mim, transmita também a outros. Tem um texto que ele diz: Timóteo, eu vou te deixar em Éfeso, para que você ensine aos irmãos como deve proceder na casa de Deus. Muitos irmãos acreditam que Timóteo, irmãos, nesse período aqui, ele ainda era muito jovem, e Paulo já estava no finalzinho da sua vida. E Timóteo, ele aprende com Paulo muita coisa a respeito do seu amor pela palavra, do seu serviço ao Senhor. E Paulo, confiadamente, ele passa muitas das suas responsabilidades para que Timóteo, então, ele desse
seguimento. E que o Senhor nos ajude, irmãos. Nós temos tantos jovens, nós temos nossos filhos, e o que é que nós temos transmitido àqueles que são mais jovens? O que é que nós temos transmitido a eles do nosso amor e da nossa devoção ao Senhor, pela sua palavra e pelo serviço? Qual tem sido, irmãos, o legado que nós temos deixado? E eu fico pensando, se o Senhor se demorar mais 15, 20 anos, será que nós teremos jovens dedicados ao Senhor e à sua palavra? Será que nós teremos jovens que têm entendido a carga do coração de Deus na obra da edificação? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude para que essa responsabilidade que precisa pesar nos nossos corações, ela seja transmitida através da nossa vida de devoção ao Senhor, do nosso serviço ao Senhor e do nosso amor por Ele. Para que aqueles que vêm depois de nós, eles possam olhar e seguir esses exemplos. Eles possam olhar e dizer, poxa, eu preciso segurar essa responsabilidade, eu preciso continuar servindo ao Senhor. Irmãos, grande é a nossa responsabilidade na edificação da casa de Deus. E quando eles aqui estão, quando Esdras, ele está lendo no livro da lei, essa festa das cabanas, irmãos, já haviam aproximadamente 1000 anos que eles não faziam isso. Agora, porque a palavra de Deus veio, houve restauração. No capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, pano de saco, e traziam terra sobre si. A palavra de Deus, que havia sido ministrada, levou o povo ao profundo arrependimento. Verso 2: os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Apenas a palavra de Deus pode produzir isso, irmãos. A palavra de Deus veio aos seus corações e eles não apenas se arrependeram, eles fizeram um voto ao Senhor. Verso 3: levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Você observa o que está acontecendo aqui? Não é apenas leitura da palavra. É uma leitura que está misturada com a vida. Você entende, irmão? Nós precisamos da palavra do Senhor, mas nós precisamos também da vida da palavra. Nós precisamos da palavra do Senhor e nós precisamos do Espírito da palavra. Para que haja arrependimento, para que haja confissão de pecados, para que haja separação. E a palavra de Deus, ela é poderosa e eficaz para fazer isso. E o que é que precisa haver de nossa parte? De nossa parte precisa haver um coração que tenha disposição para dar ouvidos à palavra do Senhor. Versículo aí ainda no capítulo 9, versículo 38. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Capítulo 10, verso 1.
Os que selaram foram Neemias. Até aí. Depois que eles ouviram a palavra, eles fizeram um voto e eles selaram um compromisso de fidelidade ao Senhor. E o capítulo 10 começa, os que selaram o voto. Qual o primeiro nome que nós temos aí? Neemias. Neemias foi o primeiro que selou o voto. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Na sua casa, você que é o cabeça de família, você precisa ser o primeiro que tem que selar um voto com o Senhor. Aqueles irmãos que são mais velhos, precisam ser os primeiros que deverão selar um voto ao Senhor na obra da edificação da sua casa. Nós, irmãos, devemos ser os primeiros que temos que selar um voto de fidelidade ao Senhor. E para que isso aconteça, nós precisamos que o Senhor tenha lugar da sua palavra em nossas vidas. E eu quero ler com os irmãos também Atos. E eu quero encerrar com esses versículos que nós vamos ler. Atos capítulo 2. Atos 2, 42. Está escrito aqui que os irmãos, eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre eles. E sabemos, irmão, que a igreja aqui ela está crescendo, a igreja aqui ela está avançando. E esse crescimento, esse avanço, irmãos, observe o que é que está acontecendo. Vou ler com os irmãos alguns versículos aqui importantes. Atos 2, 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Já observa aí o princípio, estarmos juntos, para que haja um crescimento e um avanço na obra da edificação, nós precisamos estar juntos. Não se separe, irmãos. Não tome o caminho do individualismo. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar congregando, nós precisamos estar na comunhão. O Senhor nos ajude. Capítulo 4, verso 2. Resistidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. O que é que está acontecendo aqui? Os discípulos estavam sendo ressentidos. Eles estavam ressentidos por ensinarem o povo duas coisas que eles estavam fazendo, irmãos. Eles estavam anunciando Jesus e eles estavam ensinando a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Se você for ler na história, principalmente nesse período aqui, logo no início da igreja em Atos, ainda era muito forte e muito evidente a mentira de que Jesus não havia sido ressuscitado. E as pessoas, os judeus na época lá, eles estavam a todo custo, e sabemos que Satanás está por detrás disso. Eles queriam a todo custo tentar fazer morrer essa verdade de que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas aqui, irmãos, nós vemos muitos irmãos, não apenas os discípulos, nós vamos ver aqui, eles estão ensinando nas casas, eles estão ensinando a grupo de irmãos de que Jesus ressuscitou dos mortos. Como é importante, irmãos, o ensino. Versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Eles anunciaram a palavra e eles ensinavam
a respeito da ressurreição de Jesus, e mais vidas eram sido acrescentadas na igreja em Atos. E o número aqui já subiu, para quase 5.000. Versículo 13 do capítulo 4. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Verso 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Queriam calar a boca desses homens, mas eles falaram: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E eles continuaram a ensinar a palavra. Versículo 33 do capítulo 4. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Está vendo? Eles estavam dando testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, eles estavam ensinando a palavra aos irmãos, e o Senhor estava acompanhando tudo que eles estavam fazendo. Havia abundante graça naquilo que eles estavam fazendo. No capítulo 5, versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Versículo 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou que lhes obedeçam. A palavra do Senhor está crescendo. O versículo 42 do capítulo 5. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Era isso que esses irmãos faziam todos os dias. Eles não cessavam de pregar e de ensinar Jesus, o Cristo. À medida que isso acontecia, irmãos, mais vidas eram acrescentadas e a palavra a eles eram trazida e estava havendo ensino. Irmãos, como é importante o lugar da palavra de Deus na obra da edificação. Nós não podemos permitir, irmãos, que a palavra de Deus ela seja esquecida. Nós não podemos permitir que a palavra de Deus ela venha perder o seu lugar em nossas vidas e na nossa assembleia. Nós precisamos nos dedicar às Escrituras todos os dias. Nós precisamos ensinar aqueles que são mais novos tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós precisamos transmitir tudo aquilo que está na palavra de Deus aos nossos filhos, a todos aqueles que estão diante de nós. Cada um de nós, irmãos, temos essa responsabilidade. E aqui, a palavra de Deus está crescendo, e o Senhor está avançando, e vidas também estão sendo acrescentadas. Quando nós chegamos aqui no capítulo 6, acontece algo aqui, irmãos, que era provável que acontecesse, porque todo lugar que você tem muita gente, normalmente você tem problemas. Não é verdade? Nós somos os maiores criadores de problemas. Ou melhor, nós somos uma fábrica de problemas. E aqui, cresceu o número de irmãos. Se você for fazer as contas, aqui na igreja em Atos, no capítulo 6 que nós vamos ler, o número de irmãos já subiu para mais de 8.000 membros. E olha o que acontece aqui, capítulo 6, a partir do verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve grande murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Surgiu esse probleminha aqui. As viúvas esqueceram das pobres viuvinhas. As suas refeições diárias que aconteciam costumeiramente,
Mas o número de discípulos cresceram, e alguém lá se esqueceu das viúvas. E aí foram lá chamar os irmãos. Verso 2: Então os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Era esse o versículo que eu queria chamar a atenção, irmãos. Embora houvesse uma necessidade específica ali, e essa necessidade foi trazida aos 12, e eles tiveram um discernimento no Espírito, e eles falaram: não é razoável, não é bom que abandonemos o ministério da palavra de Deus para servir às mesas. Não que esse serviço seja menos importante, porque se você for ler o que é que eles vão dizer aqui, eles vão pedir que escolhessem 7 irmãos, que fossem de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e esses irmãos deveriam ser encarregados deste serviço, que era um serviço simples, mas tinham que ser irmãos fiéis e que amavam o Senhor. Então, o problema aqui não era o serviço, irmão, por ser mais importante ou menos importante. A questão aqui era o lugar das Escrituras que não poderia ser abandonado. Eles falaram: não é razoável que abandonemos o ministério da palavra de Deus para servir às mesas. Meus irmãos, nós precisamos orar para que o Senhor restaure e levante os ministros da palavra de Deus. Porque se o ministério da palavra de Deus ele for esquecido por aqueles que Deus tem trazido carga para isso, certamente, irmãos, nós teremos muitas perdas, muitas perdas. Que o Senhor nos ajude, porque Satanás, irmãos, ele quer fazer isso, ele quer calar a boca dos profetas, ele quer calar aqueles que ministram a sua palavra, ele quer calar aqueles que têm se dedicado às Escrituras, e ele vai tentar, aliás, ele tem tentado fazer isso, e nós precisamos orar pela vida de cada um desses irmãos. Se possível, nós precisamos jejuar por eles, para que tenhamos o ministério da palavra forte, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. O avanço da igreja, o crescimento na obra da edificação, ela passa por esse princípio. O altar precisa ser restaurado, os fundamentos da casa de Deus precisam ser restaurados, os muros que falam do testemunho precisam ser restaurados, e o lugar das Escrituras também precisam ser restaurados. Essas coisas, irmãos, elas não podem ficar desapercebidas diante de nós. E quão grande, como eu disse aos irmãos, é a nossa responsabilidade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale aos nossos corações. Esse livro de Esdras e Neemias, que traz esses princípios da restauração da casa do Senhor, eles precisam ser observados para que a casa seja restaurada. Se você continuar a leitura dos profetas, se você for ler Ageu, Zacarias, e se você for ler o último livro da Bíblia, do Velho Testamento, Malaquias, qual que é a palavra que o Senhor traz por meio de Malaquias? Tudo isso já havia passado. E a palavra que o Senhor traz por meio de Malaquias é uma palavra de juízo. E o apóstolo Pedro falou que o juízo da casa de Deus, ele é chegado. O Senhor, irmãos, ele tem nos dado todos os meios
para a sua restauração. O Senhor tem nos dado todos os meios para que haja restauração. E Ele de fato tem colocado uma porta aberta diante de nós. Mas não esqueça que esse Senhor, Ele também é aquele que tem os pés de bronze. E Ele está passeando no meio da sua igreja. E todos aqueles que têm se recusado às impressões que Ele tem trazido, todos aqueles que têm rejeitado e têm resistido ao Senhor, o Senhor Ele tem feito os seus movimentos, irmãos, com um único objetivo: nos levar ao arrependimento. Tudo que o Senhor deseja é que sejamos levados ao arrependimento. Por meio das Escrituras, por meio da sua palavra, por meio dos irmãos, por meio da comunhão, das circunstâncias. Mas, se nós continuamos a resistir ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós somos dele. E não há filho que o pai não discipline. E porque nós somos filhos, o Senhor, Ele é aquele que traz disciplina na sua casa. Quando termina Malaquias, você tem um período negro na história. O Senhor abre o caminho por meio de João. E aí, o Senhor Jesus, então, chega. E o que é que o Senhor vai encontrar, irmãos? Todos aqueles que tinham subido de Jerusalém. Uma geração inteira havia passado. E agora o Senhor vai encontrar um grupo de fariseus, saduceus, escribas. O Senhor vai encontrar o serviço do sacerdócio acontecendo. Mas tudo o que estava acontecendo sem Ele. Sem o Senhor, irmãos. E o Senhor reprovou tudo o que estava acontecendo ali em Jerusalém. E o Senhor chorou mais uma vez. Porque Ele disse: quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como uma galinha junta o pintinho debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Vocês me rejeitaram. Vocês estão me expulsando. Vocês dizem que a minha palavra, vocês dizem que as Escrituras é a palavra de Deus. Mas vocês não querem vir a mim para ter vida. O Senhor Jesus, irmãos, Ele enfrentou tanta dificuldade com aquelas pessoas que eram conhecedores das Escrituras. Porque o tempo passou e eles ficaram apenas com o esqueleto, sabe? Eles ficaram apenas com a estrutura, irmãos. Eles ficaram apenas com a estrutura do templo. Eles já não honravam mais o Senhor do templo. O nome do Senhor já não era mais honrado como precisava ser honrado. E aí o Senhor, Ele não tinha ambiente em Jerusalém, que era o lugar que Ele havia escolhido e era o lugar que Ele deveria ser aceito. E onde foi que o Senhor encontrou esse ambiente? Em Betânia. Ele saía para esse vilarejozinho, um pouquinho distante ali de Jerusalém, e lá ele tinha Maria, que estava com o seu coração adequado para ouvir o Senhor. Lá ele também tinha Marta, que tinha também um coração adequado para servir ao Senhor. E lá o Senhor também tinha Lázaro, que era um testemunho sem palavras. Era esse o ambiente, irmãos, que o Senhor sempre desejou. Era o ambiente que Ele quis encontrar em Jerusalém. Ele quis encontrar testemunho, ouvidos que pudessem ouvi-lo e pessoas que pudessem servi-lo. E o Senhor deseja encontrar isso, irmão, em cada assembleia. Ele deseja encontrar corações que possam ouvir a sua palavra. Ele deseja encontrar corações que possam servi-lo. Ele deseja encontrar corações que possam dar um testemunho vivo da sua pessoa e da sua obra. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E que os princípios da casa de Deus sejam restaurados
em nossa vida, como indivíduos e como coletivo, e como igreja coletiva, para que o Senhor encontre caminho em nós na obra da edificação. Vamos orar. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Sua palavra e pedimos que o Senhor mesmo nos ajude, Senhor, para que tudo que ouvimos, lemos e falamos aqui, o Senhor nos ajude para que a Sua palavra ela se torne rema nos nossos corações. E que o Senhor encontre um caminho em nós, encontre um caminho aqui, Senhor, nesse pequeno grupo de irmãos que reúnem aqui neste lugar, para que o lugar da palavra seja restaurado, o seu testemunho seja restaurado, Senhor, e que as nossas vidas e o nosso serviço seja restaurado. Nós pedimos que o Senhor nos ajude e continue ministrando e falando aos nossos corações. No nome precioso do Senhor Jesus. Amém.